Diga-se de passagem, começando a edição do Sport Comedy de hoje, dia 21 de setembro de 2025. Tá acabando o ano, gente. Tá acabando o ano. Mas vamos falar do Palmeiras. Que vitória do Palmeiras, hein? Palmeiras 4, Fortaleza 1. Que vitória do Palmeiras. O Palmeiras amassou o Fortaleza. O Fortaleza que é sério candidato a estar na Série B. Diga-se de passagem, o Lucas Crispim fez o gol do Fortaleza, mas foi muito pouco. Diga-se de passagem, o Andréas Pereira, o craque do jogo, decidiu o jogo, fez 2 gols. Baita de um jogador que chega até para brigar por vaga na seleção brasileira. Eu não tinha visto o Andréas Pereira jogar, mas eu vi esse jogador, eu gostei dele, tem personalidade, sabe chutar bem de fora da área. E o Palmeiras ganhou um baita de um jogador que, diga-se de passagem, vai dar o que falar. E a equipe do Fortaleza, meu irmão, aí parabéns vocês da diretoria do Fortaleza, que estão fazendo com que o Fortaleza fique igual ao São Caetano. Essa que é a verdade, porque o São Caetano começou com tudo, o São Caetano brigava por Libertadores, e aonde o São Caetano foi parar? O Fortaleza vai ser do mesmo jeito, por culpa de vocês, incompetentes, é isso que vocês são. E o Palmeiras amassou, 4 foi pouco, era para ser 7. Essa que é a verdade. E o Fortaleza, má administração, mudança de treinador, tiraram o Vojvoda, não contrataram os jogadores certo, contratou só jogador em fim de carreira. Vocês estão de sacanagem. Essa que é a verdade. E o Palmeiras mereceu o resultado. O time do Palmeiras muito bem arrumadinho, o Vitor Roque jogando muito. Parabéns, Vitor Roque. Essa que é a verdade. Não pode falar as coisas para a mãe, até porque a mãe é sagrada. Mas você está jogando muito. E o Andréas Pereira, irmão, que golaço, os 2 gols dele. Diga-se de passagem. Primeiro tempo, pênalti pro Rafael Veiga, logo no começo, que foi pênalti mesmo. O jogador do Fortaleza trava o jogador do Palmeiras lá. O cara que não tá jogando nada, o tal de Facundo Torres lá, que vocês acham que é craque. Mas não é craque. E aí, pênalti pro Rafael Veiga. O Veiga que pra mim tem que ter oportunidade. Aí, Abel Ferreira, você tem condição de recuperar esse cara. E o Veiga foi lá e bateu e fez o gol. 1-0 para o Palmeiras. E aí o Fortaleza, diga-se de passagem, foi buscar o empate, conseguiu, com o Lucas Crispim. Falha da defesa do Palmeiras, hein? 1-1. Num bate-rebate, o Lucas Crispim pegou o rebote e fez o gol. Aí o que aconteceu? Chance para o Fortaleza, o Breno Lopes cara a cara com o Everton, e o Everton fez uma baita da defesa. E vocês ainda contratam o Carlos Miguel. Essa é que é a verdade. Mas o Carlos Miguel, que é um traíra do caramba, não sei se vai dar certo, mas para mim é problema. Mas o Palmeiras precisa contratar goleiro. Essa aqui é a verdade. Mas contratou. Eu espero que dê certo. Que o Carlos Miguel tome vergonha na cara, né? Seja profissional. Porque um baita time como o Palmeiras, e se fizer sacanagem, tem que ser mandado embora. Essa aqui é a verdade. E aí o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo fazer um primeiro tempo muito morno. O segundo tempo do Palmeiras foi melhor. Diga-se de passagem, o Palmeiras criou mais chance, dominou o Fortaleza e conseguiu fazer, diga-se de passagem, com 2 gols do Andréas Pereira, que é monstro, que é um baita do jogador, 2 gols de fora da área, e o golaço do Sousa, que pra mim é um Zé Ruela. Não é jogador para jogar no Palmeiras. Foi o dinheiro mal gasto. Ah, mas se fosse o Corinthians, o mundo acabava. Mas enfim, o Palmeiras mereceu o resultado. E o Palmeiras briga pelo Brasileiro e pela Libertadores, até porque tem um treinador que é um monstro sagrado, que é o Abel Ferreira. E o Fortaleza vai brigar para não cair. Essa que é a verdade. Se não vocês não melhorar aí, vocês são os principais responsáveis pela queda do Fortaleza. Um time que pode sumir do mapa, assim como foi com o São Caetano, diga-se de passagem. E tem que tomar muito cuidado, um time que está começando a brigar por coisa grande, para não acontecer isso. Para que os dirigentes não sejam os principais responsáveis pela situação, queda de rendimento do time, mudança de treinador, contratação equivocada. E o Palmeiras não, o Palmeiras contratou um jogador ruim, tal de Sousa, Facundo Torres, mas contratou esse Andréas Pereira, esse Vitor Roque, que estão jogando muito. Ô Andréas Pereira, faz 10 anos que você está parecendo que você está com a camisa do Palmeiras, irmão. Que 2 golaços, que personalidade. Parabéns, filho. Você é craque. Você é craque. E você briga para ser titular do Palmeiras. E o Vitor Roque também jogando muito. O Flaco Lopes. O Palmeiras é um sério candidato a lhe brigar com o Flamengo e o Cruzeiro pelo Brasileiro. Essa que é a verdade.
E aí o time do Palmeiras jogou certinho o segundo tempo e conseguiu encaixar os contra-ataques. Não deu espaço para o Fortaleza, não deixou o Fortaleza jogar e mereceu o resultado, diga-se de passagem. Agora é o seguinte, a questão do Vitor Roque. O Vitor Roque na Europa não conseguiu render. A mesma coisa do Gabigol, a mesma coisa do Yuri Alberto. Mas não desmerece esse cara, porque está jogando muito. Tá sim, começou mal no Palmeiras, mas agora tem feito uma grande temporada. E o Palmeiras está bem encaixado. O time do Palmeiras é muito bom tecnicamente. Você tem Piquerez, você tem Kelvin, você tem Murilo, você tem Gustavo Gomes. Aí você tem quem mais? Aníbal Moreno. Você tem Martínez. O Aníbal Moreno que fez uma caca contra o Corinthians, hein? Mas enfim, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Olha o time que o Palmeiras tem. Vitor Roque. Esse Sousa aí que é um Zé Ruela, não joga nada. Aníbal Moreno. O Palmeiras ainda precisa de um jogador que substitua o Estevão, porque o Estevão faz falta. E acho que tem na base jogador desse jeito. Só vocês procurar aí. Porque a base do Palmeiras é um fenômeno. Essa é que é a verdade. Só não pode roubar dos idosos. Só não pode roubar dos idosos. Porque se roubar dos idosos, a gente dá pau aqui. Essa é que é a verdade. Que já roubaram, hein? Que já roubaram. O que vocês roubaram, se fosse o Corinthians, o mundo acabava. E eu não tenho medo de falar, irmão. Não tenho medo de falar. Essa é que é a verdade. Porque é uma vergonha. Uma vergonha a pessoa ter um avião de 3 milhões, diga-se de passagem, e fazer o que está fazendo. E não comprovar. E os descontos que vem no salário dos idosos. Isso é uma vergonha, irmão. Essa é que é a verdade. Mas voltando ao Palmeiras, o Palmeiras está de parabéns. Está de parabéns o Palmeiras. Briga pela Libertadores e briga pelo Brasileiro. O time do Palmeiras é muito bem organizado. Só repito que o Palmeiras não tem um jogador que substitua o Estevão. Agora Andréas Pereira, irmão, eu dou o chapéu para você. Você é craque, irmão. 2 gols logo no jogo. Realmente, no segundo jogo que você faz, no primeiro contra o River, aquela bola que você bateu, a bola foi quase na trave. Você sabe, você tem personalidade. Jogador precisa ter personalidade para pegar a camisa de um time grande como o Palmeiras, estrear e fazer isso que você fez. E agora o Fortaleza, fica esperto, hein? Para mim, Fortaleza, Juventude, Vitória, Sport já caiu, hein? Infelizmente, essa é que é a verdade. E o Santos, que não ficar esperto, o Atlético Mineiro, Internacional, também vai nessa onda também. Vocês estão de sacanagem. Vocês, dirigentes, arrebentar esses times grandes. E aí o Palmeiras, irmão, mais uma vez o Abel Ferreira mostra porque é monstro. Ele pode ser mascarado, mas ele sabe comandar o time. Ele sabe achar o jeito de achar o caminho do ouro. Essa que é a verdade. Comenta aqui o que vocês acharam. O craque do jogo, Andréas Pereira. Esse cara é monstro, irmão. Esse cara tem que estar na seleção brasileira. E vai estar, hein? E vai estar. Essa que é a verdade. E o legal foi pôr o Rafael Veiga. Personalidade, é ídolo, não merece estar onde está. Não foi aproveitado, precisa ser melhor aproveitado. É um monstro. Precisa ter oportunidade. Não gosta do Corinthians, mas está tudo bem. Só que joga muito. Essa que é a verdade. E precisa ter oportunidade. E aí, Abel Ferreira, você tem um meio-campo sensacional. Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga e Andréas Pereira. Só cabe a você aproveitar. E esse Vitor Roque, esse Flaco Lopes, que joga demais. E tem que jogar os dois juntos. Não tem outro jeito. Essa que é a verdade. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto.